Vamos lá, Dora, por favor. Vamos. Boa noite, mais uma vez. Olha só, vamos para a política só um pouquinho, que é o seguinte, o senhor evidentemente modulou, suavizou o seu discurso com relação a temas sensíveis como drogas, aborto, chamada pauta de costume, se é que a gente pode falar assim. Compreendo a sua justificativa, que é a realidade mudou, porque lá em 18 a realidade era uma coisa, hoje é outra. O que mudou de lá para cá? Eu acho que o que mudou mais, Dora, é que eu sou candidato a prefeito. E esses temas são temas nacionais, do Parlamento, do Judiciário, do Supremo, da Presidência da República. O que um prefeito pode fazer, por exemplo, em relação a aborto, é cumprir a lei. Pura e simplesmente. Seu pensamento a respeito. Não. Perguntando sobre o pensamento, não sobre a ação que o senhor teria. É que numa eleição municipal, e eu tenho me pautado muito nisso, a gente ficar discutindo numa cidade que é a mais rica da América Latina, que tem uma janela de oportunidades incrível, que tem uma desigualdade tremenda que a gente estava falando aqui. A gente ficar discutindo temas que não cabem ao prefeito, eu acho que não é razoável. Olha só, vamos voltar para a política, apesar de não ter me respondido a questão, mas eu vou deixar por isso mesmo, tá? A questão da droga e do aborto, que era o seu pensamento, não como prefeito. Mas vamos adiante, porque não interessa. Deixa só a Amanda fazer, Dora, eu já abro o espaço para você também depois para mais uma pergunta. Não, é que era uma coisa assim, muito pontual, que ele vai responder então vai. Com muita rapidez. Cadê a Marta? A Marta, eu não tenho visto. A Marta está firme, está nos programas de TV, está fazendo agendas comigo pela periferia então com muita frequência. Não tenho visto, porque ela entrou com... que era para arrebentar. Veja, depois eu passo no teu zap todos os programas de TV, as inserções que a Marta tá. Tudo isso que você vai poder ver. Agora, também nós temos que considerar aí fatores, né? A Marta tem 78 anos de idade, eu tenho 42, o ritmo de campanha, de rua, de estar ali, é diferente entre eu e ela. É um recall que talvez não tenha funcionado tão bem, porque ela ter sido prefeita há muito mais tempo? Não, eu acho que funcionou e vai funcionar bastante. O legado da Marta, aliás, pesquisa recente do Datafolha, mostrou que a Marta ainda hoje... um impeditivo, porque o presidente da República também tem uma idade avançada. 78, a mesma idade. Exatamente. Viajou o país inteiro. Exatamente. O presidente da República não faria 8 agendas de campanha por dia na periferia da cidade, como eu faço. E não fez isso na campanha presidencial. Então, quando se coloca essa questão da Marta, é porque ela não está em todas as agendas comigo. É natural que ela não esteja em todas as agendas comigo. Ontem, eu fiz 6 agendas em São Mateus. Amanhã, eu tenho 7 na MBOMI. E ela estará em quantas com o senhor? Ela estará naquelas que a gente avaliou que ela contribua melhor. Bom, o número ele não falou. Não, é claro. Uma pergunta hoje sobre pesquisa, né? Saíram 2 em São Paulo. Uma na Atlas, o senhor aparece em primeiro lugar, 28%. Nessa, o Pablo Marçal sobe bastante, acho que sobe 8 pontos percentuais. E na outra, na Quest, o senhor perde um pouco, oscila negativamente 1 ponto, mas o negócio é que o Pablo Marçal passa o senhor e o Ricardo Nunes também, né? Então fica Ricardo Nunes com 24, Marçal 23 e o senhor 21. É um empate técnico, mas numericamente em ambas as pesquisas o senhor estaciona, né? Fica estacionado. E mais, se a gente for olhar o recorte, o detalhamento dessas pesquisas, na faixa de renda mais baixa, que é justamente onde o presidente Lula deveria transferir votos para o senhor aparece aqui em terceiro lugar na Quest. O Nunes está com 25% na faixa de até 3 salários mínimos, 18, Marçal 17 Boulos. E eles estão mordendo os seus votos, então, nessa faixa de renda mais baixa, e o Marçal, por outro lado, entre os jovens, que também têm votado na esquerda, historicamente. No que a sua estratégia está dando errado? Qual vai ser sua conta de chegada? Vai mudar a sua tática de campanha para reverter isso? Amanda, como você mencionou, nós tivemos 2 pesquisas hoje. Numa delas, eu apareço em primeiro lugar, 4 pontos à frente do segundo colocado. Na outra, há um empate técnico em que eu estou numericamente atrás. Hoje o Globo publicou, depois já considerando essas 2 pesquisas, um agregador das pesquisas do momento, e nesse agregador eu apareço em primeiro também numericamente. Agora, veja, isso é expressão da resiliência da nossa candidatura de um jeito, porque eu estou em primeiro lugar nas pesquisas há praticamente 1 ano, enfrentando a máquina da prefeitura, 600 milhões de reais em propaganda. O que o Ricardo Nunes fez de propaganda, olha,
Eu gostaria de morar na propaganda do Ricardo Nunes, porque é uma cidade que não existe. Né? Propaganda, propaganda, propaganda. Nós seguimos. Ataques violentos com mentiras que foram desmascaradas, inclusive, pelo Pablo Marçal nos últimos 15 dias. Me mantive. Então, eu não tenho nenhuma razão para mudar a estratégia. Candidato, mas a esquerda historicamente ocupa esse lugar, então isso não é novidade. Novidade é que o senhor está estacionado, está estagnado, o senhor não está crescendo. Então, como fazer para reverter isso? Porque a gente tem um cenário tão embolado que pode ser, uma das hipóteses, é que a esquerda nem chegue ao segundo turno. Isso seria... Amanda, eu vou chegar para o segundo turno e vou ganhar essa eleição. Escreve o que eu estou te dizendo aqui, dia 29 de outubro a gente conversa sobre isso. Mas não vai mudar a tática, o senhor vai manter essa tática, por exemplo, do voto útil, de dizer, olha o risco de termos 2 representantes da direita, centro-direita no segundo turno. O senhor vai fazer isso? Isso não vai acontecer. Olha, todos os candidatos que estão sentando aqui estão dizendo que não que vão passar para o segundo turno. E todo mundo vai. Eu nunca Esse segundo turno vai estar povoado. Um candidato dizer que não vai ganhar. Vocês fizeram o mesmo media training? Não, hipótese nenhuma. Eu estou em primeiro lugar nas pesquisas. Todo mundo jura. Se você quiser que eu diga outra coisa, seria estranho, né? Em primeiro lugar nas pesquisas, né? O candidato que, aliás, há um ano está liderando as pesquisas, com um potencial de crescimento nesse eleitorado que você mencionou, que define na última hora um eleitorado de chegada. Muito alta também, candidato. Sua taxa de rejeição é a mais alta e segue a mais alta. Amanda, você sabe qual era a rejeição do Lula há 2 anos? 45%. Bem maior do que a minha. E a do Bolsonaro? Ele ganhou a eleição e é presidente do Brasil. É porque a do Bolsonaro era muito alta. Eleição polarizada é eleição de rejeições. Eleição polarizada, você não tem rejeição baixa. Quem tinha rejeição baixa na última eleição para presidente era Simone Tebet, era mais baixa. E ela teve 5% dos votos. Mas no segundo turno, o senhor empata com o Marçal e perde para o Nunes. Mesmo do Marçal, que o senhor liderava um pouco até semana passada no Datafolha, o senhor empata agora. Nós estamos no primeiro turno. Segundo turno vai chegar... Tem muita água para rolar. Você está mais ansiosa que eu, que sou candidato. Faltam 20 dias. Vamos lá, Gustavo Segre. Vai ser o segundo turno com 5 candidatos. Candidato, eu fiquei com muita vontade de ouvir a sua posição, mesmo não tendo planos em termos de prefeitura sobre o aborto e sobre a pergunta da Dora Kramer. Mas eu vou perguntar ao senhor como pessoa física. Venezuela é democracia ou é ditadura? Olha, um regime que tem uma eleição sem transparência, que manda prender opositores, não é um regime democrático. Essa é a minha leitura. Isso aqui, na Venezuela, ou onde for. Para mim, pau que bate Chico, bate em Francisco. Sabe o que eu gostaria? Que essa mesma preocupação que alguns, inclusive aqui, nessa emissora, estão tendo em relação à democracia na Venezuela, tivesse sentido em relação à democracia no Brasil há 2 anos. Quando o cara que estava na presidência da República desacreditava o sistema eleitoral todo dia, quando esse mesmo cidadão, depois da eleição, tentou virar a mesa e induziu o exército contra o presidente que estava eleito, quando depois uma multidão estimulada por ele quebrou e depredou os prédios públicos numa tentativa de golpe. Eu acho que essa preocupação com a democracia que eu estou vendo muito aguçada em relação à Venezuela, e da qual eu compartilho, seria muito ilustrativo que ela também tivesse ocorrido há 2 anos aqui. Mas naquela época, pelo menos, tínhamos um pouco mais de liberdade de expressão que hoje. Mas me permita empolgar... De expressão no Brasil? Não tenho uma rede social em que eu não posso entrar. Tenho que entrar com VPN, tenho que furar a lei. Porque cometeu crimes. Não quero entrar nesse assunto, mas comete crime não está exercendo liberdade de expressão. Está cometendo crime. São opiniões e o que interessa é a sua opinião, não a minha. Mas em termos desse comentário sobre o dia 8 de janeiro, e me permita um vínculo. Em 2017 teve exatamente a mesma questão. 50 pessoas feridas, 7 pessoas detidas. Um moço, um jovem, inclusive tem uma mão decepada, pedindo fora Temer, depredando o prédio e indo contra os servidores públicos que guardavam a segurança do Congresso e dos ministérios. Naquele momento foi considerado uma reunião política, mas pedia a mesma coisa, fora Temer, agora seria um fora Lula, e teve depredação também. Qual a diferença entre um e outro? Por que agora é golpe de Estado e naquele momento era uma reunião política? Eu fico perplexo com a sua pergunta.
Francamente, para mim é inacreditável que um jornalista, uma emissora qualificada em rede nacional, faça uma pergunta dessa natureza. É que me interessa a sua opinião, por isso claro, pergunto. vou dar. Mas assim, na pergunta já contém uma mentira absurda de querer equiparar uma manifestação feita na esplanada dos ministérios com o quebra-quebra generalizado que destruiu o plenário do Supremo, que destruiu metade da Câmara dos Deputados, que depredou o Palácio do Planalto. Incendiados, não é verdade, você está mentindo. Não é verdade. Não sei se você estava no Brasil essa época. Não, eu moro aqui há 42 anos, sim, estava, claro. Mas não é fato, não procede. O grupo atacou a Fiesp durante um protesto contra a PEC do teto de gastos públicos, realizado na Avenida Paulista. O ato começou pacífico e pedia também a saída do presidente Michel Temer. O tumulto começou por volta das 7h30 da noite, quando parte do grupo tentou invadir o prédio. Os manifestantes lançaram rojões e fogos de artifício e também promoveram o quebra-quebra. Os seguranças da Fiesp tentaram conter os vândalos. No momento da invasão, a polícia militar acompanhou de longe e não interveio. O protesto foi organizado por sindicatos como o CUT, além do Partido dos Trabalhadores e outros movimentos sociais. Ontem, o coordenador nacional do MTST, Guilherme Boulos, falou sobre a depredação. O povo tem uma indignação guardada. E vou dizer para você, algumas vidraças quebradas da Fiesp não são nada perto da quebra e do dano que a Fiesp causa ao povo brasileiro diariamente com as suas políticas. Eles danificaram espaços que estão disponíveis para o público, espaços culturais como a galeria, teatro, que aqui nós recebemos uma programação extensa, com espetáculos, com shows, com exposições totalmente gratuitas para o público. Para você, Amar. Sim, como o candidato me chamou de mentiroso, então eu preciso ter o direito a réplica. Você sabe que como jornalista e como professor universitário sempre nos guiamos por fontes que possam ser confrontadas, não por especulações ou pensamentos, que às vezes a gente pode errar. No dia 1º de outubro de 2023, Gazeta do Povo menciona que em 2017, organizados pela CUT, a Central Única dos Trabalhadores, 35 mil pessoas protestaram em Brasília, que era para que o Temer saísse, confrontaram a PM, os manifestantes puseram fogo no Ministério da Agricultura, Cultura, Fazenda, não deixaram feridos, mas todos os prédios da esplanada tiveram que ser evacuados, 50 pessoas foram feridas, 7 foram detidas, ou seja, eu estou lendo e repetindo exatamente o que publicou a Gazeta do Povo. Eu não sou mentiroso. Eu entendo que o senhor esteja nervoso com a minha pergunta. Mas eu não inventei. Eu não inventei. Está aqui a fonte. Com mentiras. Não. Está aqui a fonte. Aliás, você falou, está gravado, acho que todo mundo que está assistindo assistiu, que eram 7 ministérios queimados. De repente já viraram 2. Não, são 3 aqui, mas todos os prédios deveram ser evacuados. Teve um menino com a mão dilacerada. Repeti exatamente o que estava aqui. Se quiser dizer que em lugar de 7 eram 3, eu aceito o meu erro. Mas não se trata disso. Mas apenas como me chamou de mentiroso, estou justificando qual é a fonte da minha fala. Por favor, candidato, quer responder? Olha, francamente, a gente veio aqui para debater sobre São Paulo. Isso não é fato. Né? Não sei, Gazeta do Povo não sei que fonte ele... Gazeta do Povo, refere. Então, dia 1º de Se a Gazeta do Povo escreveu isso, a Gazeta do Povo mentiu. Ok. E você está se baseando nessa mentira para trazer um debate absolutamente que não cabe a uma sabatina. De que não houve a manifestação, candidato? Não, a manifestação ocorreu. Que houveram ministérios incendiados, não é, pessoas feridas, e querer fazer uma comparação totalmente absurda e ilógica com uma tentativa de golpe, com a sede dos 3 poderes absolutamente depredada. Isso é uma coisa que, olha, beira alucinação. Mas, enfim, acho que nós estamos aqui para falar de São Paulo. Fogo na esplanada dos ministérios. Cenário de guerra. Paus, pedras, barricadas, bombas de efeito moral, gás de pimenta, tiros, pichação, depredação de prédios públicos e de paradas de ônibus. 49 feridos, entre eles 8 policiais e 8 pessoas presas. Foi como terminou a manifestação, que começou com uma caminhada, mas perdeu o rumo logo depois. Organizada por centrais sindicais para protestar contra as reformas propostas pelo governo e pedir a saída do presidente Temer, a manifestação reuniu muita gente. Nas contas da Polícia Militar, 45 mil pessoas ao longo do dia. De acordo com a CUT, foram 200 mil.
A maioria chegou a Brasília nesses ônibus, quase todos patrocinados pelos sindicatos. A polícia pretendia revistar todos os que foram para a esplanada, mas não conseguiu. E aí começaram os confrontos, que terminaram com quebradeira. Quando o governo percebeu que a ação dos baderneiros estava sem controle, mandou liberar os servidores que trabalhavam nos ministérios, que a essa altura eram atacados com pedras e outros objetos. Uma funcionária filmou o momento em que esse rapaz, que esconde o rosto, arranca uma lixeira de metal do chão para atirar contra o vidro. Esse outro vídeo, feito dentro do Ministério do Planejamento, mostra o desespero de funcionários ao perceberem o ataque e os vidros sendo quebrados. Desespero também entre policiais militares. Nesse vídeo do jornal O Globo, dá para ver a reação de um grupo de PMs que estava sendo atacado com pedras em frente ao Ministério da Agricultura. Nós fomos ver de perto alguns dos ministérios depredados. Cultura, Planejamento, Agricultura. Todos os vidros da entrada do Ministério de Ciência e Tecnologia foram quebrados. Algumas mesas ficaram completamente queimadas. Documentos de trabalho estão danificados. Nessa sala dá para ver que os funcionários largaram alguns objetos pessoais e foram embora. Aqui trabalham 12 pessoas e o cenário é realmente de destruição. A gente vai mostrar agora 2 placas de sinalização, placas de trânsito, que estão aqui dentro. Foram utilizadas para quebrar os vidros. E aí os vândalos entraram. O pessoal está fazendo ainda um levantamento sobre os prejuízos, mas já viram que objetos pessoais, inclusive computadores, foram furtados. Olha só como ficou o ar-condicionado. Derreteu, despencou e depois derreteu por causa do fogo, já que jogaram uma bomba aqui dentro. A engenheira responsável pela manutenção do Ministério de Ciência e Tecnologia diz que ainda é cedo para calcular quanto vai custar para recuperar tudo. Mas adiantou que, pelo menos nessa sala, ninguém vai poder trabalhar nos próximos dias. Muito vidro que a gente tem que repor, né? Películas que a gente tem que repor, cortinas que a gente tem que repor. Aqui, essa situação aqui, a gente precisa de pelo menos 5 dias. Do outro lado, umas brisas que a gente tem de proteção do prédio, que faz parte do patrimônio. É histórico, né? Não é fácil achar essas peças. Candidato, eu quero falar um pouco de transparência com o dinheiro público, né? Alguns anos atrás, o senhor defendeu uma punição a Bolsonaro por conta da suposta rachadinha, das acusações sobre rachadinha. Mas, recentemente, o senhor não teve o mesmo posicionamento com as supostas denúncias relacionadas a André Janones. Eu queria entender por que visões diferentes para algo que representaria o mesmo tipo de corrupção. Evandro, vê só. Rachadinha é crime. Ponto. Seja feita pelo Flávio Bolsonaro, pelo Janones ou por quem quer que seja. Então por que o senhor defendeu o arquivamento no caso do André Janones recentemente como relator? É o que eu vou lhe dizer agora. O que estava em jogo ali não era o julgamento de se o Janones cometeu ou não rachadinha. O que estava em jogo ali era o seguinte: o Conselho de Ética da Câmara, do qual eu sou membro e fui sorteado para ser relator do caso Janones, não foi eu que escolhi, que peguei, foi um sorteio. Tem utilizado um procedimento, que inclusive usou no caso dos deputados que contribuíram no 8 de janeiro, né, de que não se julga um deputado por algo feito antes da atual legislatura. Vamos lá, Segré. Qual o compromisso do senhor com o estatuto partidário do PSOL? Porque menciona ocupações de terra em prédios públicos e bloqueio de estradas como único caminho para camponeses e trabalhadores conseguirem avanço, expropriação das grandes fazendas, sejam elas produtivas ou não, expropriação dos grandes grupos monopólicos capitalistas. Tem que cumprir? O meu compromisso é com o povo de São Paulo. E o meu programa de governo é o que traz o que eu farei no governo uma vez eleito prefeito de São Paulo. Já fiz isso, inclusive, já garanti casa atuando no movimento social sem a caneta na mão. Imagine agora na prefeitura. O compromisso que eu tenho com a população de São Paulo é o meu programa de governo.